Oi, pra quem não me conhece, eu sou o Caco. Eu produzia vídeos pro YouTube anteriormente. Tô embarcando numa nova jornada no meu canal do YouTube. E esse é o CBA Project. Bom, como eu como eu já havia falado já no primeiro vídeo, que é o que abre a intenção desse projeto, a arte sempre fez parte da minha vida. Eu sempre tive a arte muito perto de mim o tempo todo. Porque dentro do colégio que eu estudei num colégio particular católico aqui de São Paulo, era bolsista lá. Estudei num colégio particular católico, era bolsista lá, e esse colégio ele estimulava a arte desde muito cedo, muito, muito cedo mesmo. Eu lembro dos meus primeiros trabalhos artísticos e coisas que estimulavam a arte acontecerem de muito pequeno, coisa de maternal, jardim, assim. Mas eu lembro oficialmente de ter uma relação com desenho e já gostar de desenhar e até desenhar bem, razoavelmente bem, a partir dos 6 anos de idade. Mas outro ponto da onde a arte também vem pra mim, né, desde quando ela vem pra mim, é por conta da minha família. Eu sou filho de uma artista artesã, que é minha mãe, né, obviamente. E o meu irmão mais velho também sempre desenhou muito. Meu irmão desenhava desde uniformes de time de futebol, desenhava cartoons, ele ganhou um livro de cartão muito cedo. Ele fazia várias coisas nesse sentido, né? Usava arte de várias formas nesse sentido. Sempre foi muito criativo. E minha mãe sempre esteve perto da gente desenhando. Então, em momentos de dificuldade, em momentos de felicidade e tudo mais, eu sempre estava vendo a minha mãe com. Né, ela tinha uma caixa de giz pastel e sempre com as folhas desenhando, enfim, era uma coisa rotineira. E nessas eu cresci gostando muito disso, usando muito do desenho como linguagem. Eu acho que o desenho, inclusive, é a minha maior linguagem até hoje. Sempre foi uma linguagem da qual eu recorri, sempre foi uma linguagem da qual eu gostei muito de trabalhar. Sempre me senti muito à vontade desenhando, sempre fui muito bem nas aulas de artes da escola, sempre produzia as coisas para além da aula de artes também, né? Eu gostava de ter um pouco da minha arte junto comigo. E aí que entra um pouco da onde eu começo a apresentar o que era a minha arte para chegar no intuito do projeto. Então, vamos lá. É, eu comecei produzindo coisas muito simples quando eu era mais novo, assim. Eu fazia desenhos, sabe, no fundo dos livros, eu fazia desenho nas páginas, eu fazia desenho no meu fichário, nas folhas de fichário. Sempre estava produzindo isso de alguma forma. Eu não tenho, infelizmente, muitos registros dessa época. Os que eu tenho, por exemplo, são esses dois registros de. Eu tinha uma pasta que o frente e verso dela eram com essas artes que eu vou mostrar a seguir. E no meu fichário, na época, ele era bem simples, bem. Ele era legal e tudo mais, mas ele era bem simples em termos de conteúdo interno, né? As divisórias do fichário não tinham nenhum muito brilho, então eu fui fazer alguma coisa que remetesse à estética e à pessoa que eu sou. Eu era emo, talvez ainda seja. E eu gostava muito dessa estética de MySpace, de cerejas, dados, e não sei o que era algo muito característico, né? O próprio quadriculado era algo muito característico de uma época, né? Era o fruto de uma época. Então eu sempre gostava de traduzir minhas artes nessa parte. Esses materiais, por exemplo, eles são materiais de 2006, né? Vocês vão poder observar aí, eles são de 2006. Eles felizmente se mantiveram bons com o tempo. Eu não sei como eu conservei isso, inclusive foi uma surpresa muito grande olhar meu apartamento de adulto, eu moro aqui há 5 anos. E eu não lembrava que eu tinha guardado isso em algum lugar da minha casa, nem que isso tinha vindo comigo para mudança. Mas o meu espírito saudosista realmente acabou guardando esses materiais e manteve eles intactos.
Depois disso, eu tive um processo de lapidação dos meus desenhos e da maneira como eu desenhava, porque eu fiz faculdade, né? Eu fiz publicidade e propaganda no Mackenzie, era bolsista lá. E tinham aulas de desenho, tinham várias aulas de instrumentação, desenho, enfim, o currículo todo da faculdade de publicidade não era só voltado à comunicação. Tinha essa parte de expressão também artística. Eu ainda, nessa época, estava muito acostumado a fazer os meus desenhos com base em observação. Ou seja, eu olhava alguma coisa que me lembrava alguma outra coisa e produzia alguma coisa a partir daí. Então esses desenhos eu não considero eles necessariamente um, um- uma grande expressão artística minha, porque por trás deles tem muita observação, até um pouco de cópia, não vou mentir não. Mas já era um estímulo para aquilo que eu viria a fazer mais pra frente, sabe? E com isso veio, muito tempo depois, uma necessidade de continuar desenhando. Eu, hoje em dia, sou publicitário, né? Hoje em dia não, sou publicitário há 15 anos aí, e venho produzindo muitas coisas para fora do que, né, às vezes é o meu interesse, coisas que não necessariamente dialogam com o meu universo. Então a maneira de desopilar, de ficar mais tranquilo, de manter até o meu senso criativo, né, ali borbulhando, era produzir coisas para mim. E nessa época eu comecei a usar uns cadernos, né, sejam cadernos normais, onde eu desenhava. Isso foi, tem um primeiro caderno que eu vou mostrar para vocês, que é de 2014. Eu produzi essas coisas por volta de 2014. A faculdade, né, o processo da faculdade foi de 2010 a 2013. 2014, por aí, um pouco de 2015, eu produzia nesse caderno, que era mais pra literalmente brincar, sabe? Não perder o senso da brincadeira, do fazer o que eu quero fazer. E depois disso, eu comecei a participar, né, dentro da publicidade, participar de fóruns, palestras e tudo mais, e comecei a ganhar caderninhos tipo esses daqui. Esses cadernos, eles passaram a ser meio que meu passatempo, né? De preencher, de ter ideia pra fazer, de parar o que eu tava fazendo. Eu era uma pessoa de muitos interesses, mas eu não botava eles em prática. Então o desenho acabava sendo uma maneira de botar alguns dos meus interesses em prática. E com isso, né, surgiram os cadernos na minha vida. Então, conforme o tempo foi passando, né, a gente chega mais ou menos perto do período de pandemia, por ali, eu comecei a experimentar com outras coisas que foram as telas. Através das telas eu comecei a entender um pouco mais como eu poderia aprimorar com toda a bagagem que eu vinha tendo, né, de escola, faculdade e os desenhos autorais, mas num outro caminho, como eu poderia abordar isso usando a tela, desenvolvendo um pouco daquilo que eu acredito através da tela. Então foi um processo bem longo, assim, de caminhada para chegar onde eu queria chegar, para chegar numa definição do que eu queria fazer. Só que esse processo também foi um processo de aprender a lidar com diferentes materiais. E como são esses diferentes materiais? Eu comecei inicialmente usando lápis de cor, usando lápis 1B, 2B, enfim, lápis Faber-Castell normal, diferentes tipos de lápis para poder desenhar. Depois de um tempo eu comecei a incorporar algumas outras coisas, então do lápis de cor eu comecei a incorporar algumas canetinhas, algumas coisas que eu tinha por perto. Eu usei bastante guache também durante a faculdade, então tem algumas peças que são, né, feitas com guache, foram feitas com guache. E usei o guache depois também, no momento onde eu comecei a abordar as telas,
foi onde eu comecei a meio que misturar tudo aquilo que eu tinha de acervo para produzir as minhas artes. Então, desde canetinha, a guache, a tinta comum, a tinta infantil, né, desses kitzinhos infantis. Eu comecei a incorporar tudo isso por quê? Porque eu não sentia que a minha arte tinha que ser específica a um só material. Ela poderia ser muito mais ampla e muito mais interessante sendo usada da maneira como eu podia, com os resíduos e com as coisas que eu tinha, porque isso de alguma forma ia ajudar a montar minha arte. É válido lembrar também que, né, não existe um certo e errado, não existia um certo e errado para mim, mas existia um caminho onde eu queria chegar. E foi durante muito tempo uma questão que eu levei para os meus amigos artistas que já produziam arte, produziam muitas vezes arte digital, que como eles faziam para chegar em traços próprios e pensar em como eles produziam personagens, como produziam coisas que faziam sentido dentro do universo artístico deles que eu não conseguia chegar. Eu, por usar muito da observação, não conseguia chegar numa linguagem que fosse minha. Não conseguia entender como isso ia se dar com o tempo, mas a arte precisa do tempo para maturar. E aí nasceu a ideia desse projeto, né? Depois de todo esse momento preparatório, toda essa introdução à minha arte, surgiu o ponto aonde o projeto nasce e começa a fazer sentido na minha vida. Mas, como eu já falei demais, eu prometi que esses vídeos seriam curtos. Esse é um papo para um próximo vídeo. Então, até mais.